Ok, turma, vamos à nossa aula número 10 sobre a história, contexto e cultura de Israel. Já temos visto muitas coisas, inclusive cronologicamente, e vamos agora ver detalhes sobre comida, roupa, música, dança, um mix do passado e do futuro. Aliás, do presente, né? O futuro está chegando. Um mix que aconteceu no passado, porque Israel é um país antigo, né, gente? É um país milenar. São muitos anos de história aí. Então, um país que tem os seus milhares de histórias tem muita coisa para contar e muita mudança. Foi conquistado por várias civilizações e acaba trazendo no seu bolso muitas mudanças significativas. A gente vai tentar fazer um mix do passado e do presente para você entender melhor o contexto cultural civil até de Israel no dia de hoje, né? Vamos então à aula 10 e vamos falar um pouquinho sobre as festas atuais, né? A comida kosher, o tabernáculo e o templo. É claro que quando se fala em tabernáculo e templo, não vamos entrar a fundo sobre toda a simbologia que envolve, né, o tabernáculo e o templo. Nós vamos dar uma sinopse, uma ideia geral do que seja isso, para você entender melhor. Vamos destacar aqui, então, as festas atuais, né? As festas de hoje, elas têm muito a ver elas inserem tanto as de hoje como as do passado também, né? Então, há um mix de festas aí entre o antigo, né, e o novo. Vamos destacar aqui algumas, né? Festas atuais. Eles chamam de Yom Tov, né? No caso, Yom é dia, Tov é bom. Apesar que bom dia em hebraico é Boker Tov, né? Boker Tov. Eles chamam de Yom Tov, dia bom, como também chamam de festival. São comemorações sagradas e históricas. Essas festas fazem sobreviver sua cultura milenar. Como eu acabei de falar isso, né? Essas festas são encontradas nos mandamentos bíblicos, de decreto rabínico e na história do país. E são essas principais, olha. O Rosh Hashanah, que é o Ano Novo Judaico. Há uma diferença entre o Ano Novo religioso, que é o da Páscoa, né? Começa ali no mês de abril para nós, março, abril, para eles é o mês de Abib, parece. E o mês do ano civil deles é setembro. Então, Rosh Hashanah, o Ano Novo Judaico. Yom Kippur é o dia do perdão, que são 10 dias após o sétimo mês. Está escrito lá em Deuteronômio, na Torá, desculpa, na Torá, está essa expressão que o Senhor pede que depois de 10 dias do mês sétimo eles possam parar tudo para pedir perdão, se arrepender. A chama de Yom Kippur, é o dia do perdão, né? A Sukkot é a festa dos tabernáculos, porque para lembrar o tempo que eles passaram no deserto, para nunca esquecer, né, a misericórdia de Deus. Chanukah, que é o Festival das Luzes, uma festa da dedicação, que é aquela festa que remonta ao dia da luta dos Macabeus, quando no templo o candelabro ficou aceso 9 dias. E eles acrescentaram duas hastes a mais, que eram 7, né? Colocaram duas a mais para ficar 9, que são os 9 dias que ficou aceso. Então, desde que Deus colocou óleo lá para não parar a luz, enquanto Israel lutava, os Macabeus lutavam, né? Ficou aceso lá o Chanukah. E interessante que o Chanukah fica perto do Natal. É uma data perto do Natal. E o pessoal fica confundindo como o Natal judeu. E eles não gostam de falar isso, não. O judeu não detesta a expressão Natal judeu. É Chanukah, é a festa das luzes, né? Tem igreja evangélica que faz festa do Chanukah, interessante, né? Não sei qual é o contexto, mas é uma coisa bem judaica, né? Purim é o festival da sorte. A palavra Purim vem do acadiano, que é uma língua morta, em Puru, que é sorte. Essa festa indica o tempo que Esther foi usada por Deus para livrar Israel do massacre, né? Um dia foi uma sorte, a besta de não ser massacrado. Então, no tempo de Esther, eles comemoram a festa do Purim, que é a festa da misericórdia, né? O Pessach, que é a Páscoa, que todo mundo conhece. Shavuot, que é o Pentecoste, que são 50 dias após a colheita, né? Que é a festa das semanas. E o Shabat, que é o sábado. Então, estão aí as festas, né? E ali está o Sukkot com o tabernáculo, a Páscoa está aí, a trombeta não aparece, mas ela está também relacionada.
Asmos também não aparece, mas está relacionado, né? Primícias também, mas está relacionado aí. Essas são as festas mais principais deles, né? Bom, com relação à alimentação dos judeus, eles têm a expressão kosher, né? Alimentação kosher, que é alimentação separada, alimentação adequada. Eles têm alguns tipos de observações que eles fazem para não comer certo tipo de comida e evitar alguns tipos de condimento e alguns tipos de animal. Aí isso eles chamam de kosher ou kosher, né? Depende da região que você vem. Então, kasher ou kosher, né? Significa apropriado, adequado. A diferença da pronúncia está vinculada à região, sendo que no hebraico israelense se pronuncia kasher, ou nos Estados Unidos é muito utilizada a pronúncia kosher. As leis de Kasher têm origem na Bíblia judaica, Torá, e do Talmud, na coleção de livros que dá origem ao Código de Leis Judaicas, inclusive sobre o comportamento alimentar. E algumas regras a serem seguidas. A Enciclopédia Kosher traz alguma coisa assim interessante, a Enciclopédia da Comida Kosher, né? As carnes permitidas são de vaca, carneiro, cabra. As aves domésticas são permitidas, como frangos, perus, fazão, patos, cães. Os porcos, coelhos estão fora por não serem ruminantes e não terem o casco fendido. Após o abate dos animais, eles devem ser lavados para que não haja resíduos de sangue. Também os subprodutos de sangue, como porcela, molho pardo e afins, não devem ser consumidos, como no caso da galinha cabidela, né? Os peixes com escamas, no caso também daquela buchada com sangue, né? Os peixes com escamas e barbatanas poderão fazer parte da dieta kosher. Porém, crustáceos e moluscos devem ser excluídos. Então, eles têm uma ideia de como adequar-se à comida que eles ingerem para não ferir o princípio que eles têm a respeito da comida. Chama comida kosher, né? O tabernáculo foi um momento... a gente vai ler aqui um pouquinho, mas eu vou explicar melhor. Espera um pouquinho. O tabernáculo era uma tenda onde o povo de Israel se reunia para adorar a Deus. Seu propósito era permitir que as pessoas se aproximassem de Deus, porque o tabernáculo representava a presença de Deus. Tabernáculo significa tenda. No Monte Sinai, depois que tirou os israelitas do Egito, Deus deu a Moisés indicações sobre como construir o tabernáculo. Esse seria um lugar sagrado, abençoado pela presença de Deus. Êxodo 25, 8 a 9. Ali os israelitas poderiam oferecer sacrifício para o perdão dos pecados e para adorar a Deus. Aí você tem uma cosmovisão, deixa eu ampliar aqui um pouquinho para você entender melhor. Opa, acho que agora deu, hein? Você tem aí uma cosmovisão do tabernáculo. Aqui você tem a parte de fora, que é o átrio, certo? Onde ficavam as ofertas, aqui, chegando um boi para ser oferecido aqui. Altar de bronze, né? A pia, a bacia para lavagem, né? Aqui dentro, a mesa para posição, aqui do lado, ó. Do lado de cá, o candelabro. E ao fundo, o altar de incenso. Dentro lá, a arca do concerto. Então, esse é um tabernáculo, tinha 11 coberturas aqui de pele de animais que cobriam. Aqui havia 4 colunas, que ficavam na frente aqui. Então, na verdade, a oferta era trazida aqui, era morta aqui, o sangue era oferecido aqui, o sacerdote pegava o sangue na bacia, lavava as mãos aqui, entrava o sangue dos santos e jogava aqui no altar do Santo dos Santos para aliviar ou aplacar a ira de Deus até que chegasse à cruz, né? Então, há muita simbologia sobre esse local. Você pode aplicar como escatologia, soteriologia, adoração, liderança de Cristo, cristologia, deontologia. São várias aplicações que você faz, sabe? Mas, em resumo, o átrio seria o corpo, né? O santo seria a alma e o santo dos santos seria o espírito. Deus perdoa no corpo, ele cura a alma e eleva o espírito, né? Aqui você faz sacrifício no corpo, porque você vai sacrificar seu corpo. Aqui tem a santidade como processo e o santo do santo como a presença de Deus, como aquele momento que você chegou no estágio que você pode estar bem próximo do Senhor, né? Então são várias simbologias que você pode ver aqui. Você pode ver também a figura do Éden, né? E aqui no fundo, o jardim do Éden, né? O céu, né? A terra, que é a terra, né? O segundo céu, o céu de Deus. E aí você vai, tem várias aplicações que você faz com o tabernáculo. Interessante.
O tabernáculo também foi para Israel uma escola, né, ao ar livre, foi uma faculdade ao ar livre. Vamos então ao templo, que não difere muito. O templo vai ser uma construção mais moderna, né? É o templo de Salomão. O tabernáculo vem do tempo de Moisés, né? Chega até Davi, quase que ele constrói, e Salomão constrói. Depois do templo ser derrubado com os babilônicos, vai ser reconstruído, se reformado 2 vezes, né? Na verdade, nunca teve um segundo templo. O segundo templo, na verdade, é o próprio Senhor, né? Que é o templo de Deus. Essa glória que será maior que a do primeiro templo. A glória do primeiro templo, Deus ia habitar, né? E agora, no segundo templo, Deus habita junto com o homem. A construção do templo de Salomão foi um marco divisório, não só na história de Israel, mas também de todo mundo. De acordo com a cronologia comumente aceita, o templo foi concluído em 1005 a.C. No tocante à arquitetura e construção, o projeto e custos, ele é conhecido como um dos edifícios mais notáveis da história. A Bíblia hebraica afirma que o templo foi construído sob o reinado de Salomão, rei do Reino Unido e de Israel. Judá que durante o reino de Salomão, desculpa, a Bíblia hebraica afirma que o templo foi construído sob o reinado de Salomão, rei do Reino Unido, de Israel e Judá, e que durante o reino de Judá, o templo foi dedicado a Javé, cujo interior habitava a Arca da Aliança. O historiador Joséfo, né, o Flávio Joséfo, disse que o templo foi queimado 430 anos, 6 meses e 10 dias após ter sido construído. Embora fontes rabínicas afirmem que o primeiro templo ficou em pé 410 anos. E com base em Seder Olam Rabá, a construção do local em 832 a.C., a destruição foi em 422 a.C., 65 anos depois de que estimativas seculares. Então, é uma data que é muito disputada, mas ela permeia isso aí, aproximadamente é isso aí. O templo ficou construído mais de 400 anos, né? Sempre 400, né, gente? Sempre 400. Interessante. 400 é o final de um sofrimento para começar algo novo, né? Esse aqui é o modelo do templo Salomão, que é feito por Herodes, né? Não é o Salomão antigo, né? Herodes fez umas plataformas aqui, ó, sabe? Essas coisas aqui são Herodes que colocou. Essas colunas são coluna grega, né? Aí, ó, coluna grega. Bem maior que o primeiro modelo e a fundação egípcia. O que tem do primeiro templo é só o modelinho mesmo, que é assim mesmo, e essas coroinhas aqui em cima, sabe? O resto não é nada igual. Assim, o resto é mais sofisticado que o Herodes fez. Herodes era um político muito bem, né? Assim, ele era muito, queria ser popular, ele queria ganhar os judeus e construir isso aí, para ganhar o César, construiu Cesareia, e assim vai. Então, aqui é o templo de Salomão. Finalmente, aqui o Shabat, né, que é uma das festas mais, ou a mais importante, né, deles, né? Porque o Shabat foi uma festa que o próprio Deus fez consigo mesmo antes da criação do mundo, né? Na verdade, antes da lei, né? Antes da lei, ele faz o Shabat. E depois que tudo passar, que acontecer as últimas coisas, escatologia, vai ser um sábado eterno, né? Um descanso eterno com Deus. O sábado, o Halaká, ou a lei judaica, atribui ao sábado o estatuto festival. Os judeus celebram o Shabat, um dia de descanso, no 7º dia de cada semana. A lei judaica define que o término do dia ocorre ao anoitecer, que é quando o dia seguinte começa. Assim, o Shabat começa ao pôr do sol na sexta-feira e termina no início da noite de sábado. Em muitos aspectos, vamos lá, deu um chute aqui, pera um pouquinho. Em muitos aspectos, a Halaká, lei judaica, atribui o Shabat ao nível do dia sagrado mais importante do calendário judaico. É o primeiro dia do santo mencionado no Tanakh, na Bíblia hebraica. E Deus foi o primeiro a observá-lo, através da finalização da obra da criação do mundo. A liturgia judaica trata o Shabat como a noiva ou rainha. A leitura da Torá no Shabat tem mais importância do que Yom Kippur, a mais solene celebração do calendário. Existe uma tradição que Michael, o Messias judeu, chegará se todos os judeus cumprirem 2 vezes o Shabat. Isso é coisa da cultura deles, né? Então, vamos ver as variações da observância. As denominações do judaísmo são 2, né, que são mais conhecidas, são a reconstrucionista e a reformista. Então,
Existe o judaísmo reconstrutor, né, que é o reconstrucionista, judaísmo reformista. Geralmente consideram a lei judaica em relação a essas festas como importante, mas não obrigatória. O judaísmo ortodoxo e o judaísmo conservador defendem que a halakha, em relação a esses dias, é ainda normativa, ou seja, para ser aceita como obrigatória. Então, o judaísmo reconstrucionista, o judaísmo reformista, não tem isso como obrigação. Então, são dois fundamentos dentro da lei judaica. Mas o judaísmo ortodoxo e o conservador, eles têm como obrigação. Então, são 4 vertentes aí do judaísmo, né? Ou 4 subdivisões. Existe um número de diferenças na prática religiosa entre os judeus ortodoxos e conservadores, porque essas duas denominações têm diferentes perspectivas de compreensão do processo como halakha, de como halakha se desenvolveu ao longo do tempo, e da mesma forma, como ela pode ainda desenvolver-se. Os judeus reformistas não observam o segundo dia das festas judaicas na diáspora. Então você pode notar que, se tratando de cultura do judaísmo, né, que é a nossa fase agora da lição, as diferenças entre esses 4 grupos aí, que não é mistério, né, porque onde tem o ser humano tem diferenças, mas é a nível de você conhecer como é que eles trabalham. Não é quem é certo, quem é errado, quem é bíblico, quem não é bíblico, é o jeito que eles trabalham, o jeito que eles são, tá bom? Vamos para a aula número 11 para continuar conhecendo um pouquinho da cultura, do contexto agora de Israel, sem muita cronologia, mas a questão contextual, né, e cultural de Israel, tá? A gente vê daqui a pouco, aula número 11, daqui a pouquinho. Espera aí.